Tem perguntas, gente? Vamos lá. Eu só gostaria, por favor, que você se identificasse e dissesse para quem que você gostaria de dirigir a pergunta, por favor. Olá, boa noite. Meu nome é André, eu tenho formação em Direito e também sou muito novo nesse universo. Eu queria fazer uma pergunta genérica meio para todos. Vocês falaram muito de que empreender e identificar a oportunidade que falta, talvez a demanda que exista na sociedade, e também que esse produto ou serviço ele se desenvolve à medida que você vai pensando ele, conversando ele, que ele está sempre se transformando. Eu queria saber a opinião de vocês sobre esse processo de maturar a ideia. Basicamente, quanto que vale a sua formação e quanto que você tem que buscar fora para identificar se a sua ideia é realmente válida e se vale a pena investir nela, tempo, dinheiro. Como que você mede isso na prática? Com base no que você lê, com base na sua intuição de empreendedor? Como que você faz esse termômetro da sua ideia, do seu produto ou do serviço? Você quer saber se você aposta ou você não aposta na sua ideia? Exatamente, exatamente. Assim, indicadores, assim, indicadores tangíveis e intangíveis. Exato, basicamente. Quem quer responder? Tiago, Rafaela, quem quer responder? Davi. Minha opinião, o empreendedor ele tem um pouco de louco, numa boa falando. Se você ficar olhando demais os riscos que você vai correr, você não vai fazer nada. É sério isso. Então, você tem que ter convicção e você tem que ter, realmente, intuição é a palavra que você falou, né? Para mim é isso. Lógico, você não vai montar uma fábrica de máquina de escrever, uma fábrica de vitrola, né? Aí já a gente está no campo da loucura absoluta, né? Mas complementando aí a pergunta, né? Será que quem achar o nicho da vitrola, por exemplo, né? Tem um nicho nostalgia e assim, oi, não é? Assim, eu não sei, às vezes, né? Quando o louco, né? Que eu entendi, Davi, que assim, muitas pessoas vão falar, né, nossa, não faz isso, né? Isso está errado. Mas qual que é a perda suportável também, né? Porque isso é muito, tem uma questão de perda suportável isso ali, né? Isso é muito individual. Eu não tenho uma resposta pronta para isso, né? Mas eu afirmo isso, tá? Todos os empreendedores que eu conheço, bem-sucedidos, eles mesmos falam isso para mim. Você tem que ser um pouco louco e você tem que acreditar na coisa. Você tem que acreditar, ter convicção do que você está fazendo. Eu queria contribuir um pouquinho, porque a gente vive em tempos... Estou lembrando aqui, sei lá, quando meu pai começou a empreender, e no meio do caminho ele já tinha comprado uma máquina. Em Belo Horizonte, na época eu era criança, ele me falou: não tem ninguém aqui ensacando ketchup pequenininho para as pessoas usarem. O McDonald's não fazia isso, ninguém fazia aquilo. Meu pai começou a fazer aquele negócio funcionar. No meio do caminho, ele falou: não quero correr esse risco, não vou empreender. E eu me lembro disso como criança, porque, de alguma forma, impactou. Mas ele começou a ensacar? Não, eles chegaram a encomendar a máquina e depois perderam o sinal, enfim, porque foram para trás e acharam que não ia rolar. E, como criança, de alguma forma, aquilo me impactou, porque eu ia com ele nas reuniões, com o sócio dele, e eu lembro disso bem vividamente. Assim. Aquela época do meu pai, ele não tinha a mínima condição de testar se aquilo ia dar certo antes de comprar a máquina. Ele tinha que comprar a máquina para fazer aquilo funcionar. Hoje em dia, a gente não precisa mais comprar a máquina. Existem milhões de jeitos de você testar uma ideia, ou, pelo menos, minimamente, colocar ela à disposição de uma pequena audiência para começar a receber algum tipo de feedback para saber se aquilo faz sentido. Então, a boa notícia é que a gente vive agora, no presente. Tem vários jeitos de fazer isso, tem várias metodologias de fazer isso, né? Então, eu acho que vale a pena testar. Mesmo que seja um mínimo investimento de tempo, ser um mínimo investimento mesmo financeiro, se precisar, é um investimento infimamente menor do que era antigamente. Assim, a gente ficava anos, numa metodologia do passado, sei lá, anos pesquisando sobre uma ideia de negócio, a gente investia nela, fazia, né, colocava um investimento financeiro grande nela, ia para a prática e aí via se ia funcionar. Hoje em dia, a lógica é completamente diferente. A gente vai para a prática primeiro, começa a fazer esse negócio e planejar enquanto a gente está já em contato com o público, e aí você tem chance, em algum momento, de falar: não, realmente eu acho que não vai funcionar, sua intuição pode ser usada nesse processo também.
mas é muito mais de prática hoje em dia do que só de planejamento, né? Mas seria legal também, talvez, abordar, para ainda respondendo a sua pergunta, o empreendedorismo por oportunidade e o por necessidade, e o seu trabalho também, o trabalho de vocês dois, né, Tiago e Rafaela, de investigar o potencial de si mesmo, né, porque tem gente que empreende olhando para as oportunidades do mercado. Então, sei lá, como eu acho que o que você quis dizer, né, Davi, assim, não sei se é a sua experiência também, Fernando, na MTV, uma pessoa, Sandra, se eu vou lá, quero, sabe, lidar com chip do iPhone, assim, eu acho que as minhas chances vão ser diminutas, porque eu não tenho nenhum repertório, né, sobre aquele tema. E eu acho que o teu trabalho, né, de vocês dois, sobretudo, assim, de o que é o propósito, né, o que fala com você, o que é coerente com a sua história, né? A gente tem que ir observando o Brasil, o mundo, né? Tem empreendedorismo por oportunidade e empreendedorismo por necessidade. Segundo o Global Entrepreneurship Monitor, o Brasil até 2003 ele tinha um índice maior de empreendedorismo por necessidade. As pessoas abriam um negócio como plano B. Então eu lembro até meus tios assim falavam: nossa, né, assim, empreendedor, assim, isso, pelo amor de Deus, né, era empresário, nos falava, é mais glamuroso, né, falar empreendedor hoje. Empresário, ter a loja, abrir alguma coisa, era para quem não estudou, né, porque o sonho dos pais, dos avós era de que você se formasse em direito, engenharia ou medicina, ou se tornasse um funcionário público, não é? Enfim, mais perguntas? Outra ali. Boa noite, meu nome é Nelson, sou empreendedor Nelson. de inovação, e a minha pergunta vai para o Davi, que eu gostaria de discutir um pouco mais sobre essa parte da economia criativa, mesmo porque essa conexão que ele tem com Israel, ele já falou do Waze, sobre 2 produtos, e o máximo de coisas que você puder me dizer a respeito e que seja possível, que é nós falamos do Waze, tem aquele Move It e o Criativo. Não sei se você está a par dessas duas. Você pode descrever? Eu não conheço esses. O Move It é um aplicativo para quem usa transportes urbanos, coletivos. E está nascendo agora um bem similar. O Move It, se não me engano, também é de Israel, né? E tem agora a questão do coletivo, que é muito similar, mas ele está nascendo com outros detalhes e nuances que dão com mais exatidão a posição do coletivo que ele vai pegar, etc. E tem muita tecnologia também dentro, né? É isso que eu queria saber. Eu acho que nessa parte, isso aí chama IoT, né? Internet das coisas, né? Isso Israel tem muita contribuição, mas o Brasil também tem, tá? Tem empresas aqui que produzem coisas parecidas com essas, tá? Eu não sei se eu estou direcionando direito a resposta para a sua pergunta, tá? Mas o que eu vejo em Israel de tecnologia, talvez o grande motivo de Israel ter essa força, né, para inovação, tal, passa um pouco pelo espírito do país. Tá? Então, é um país onde todo mundo faz serviço militar, infelizmente. Ninguém gosta disso lá, né? Só que é um exército diferente dos outros exércitos do mundo, não é um exército hierarquizado. Tá? Então, no Brasil, Deus nos livre, se um dia a gente tiver uma guerra aqui, o capitão ele manda o cabo para a linha de fogo tomar tiro. Lá é o contrário. Lá o capitão vai na frente, ele toma tiro primeiro. Tá? Então, como é um exército pouco hierarquizado, é um garoto de 18 a 21 anos que está fazendo exército, ele tem que tomar decisões muito críticas ali, numa idade muito baixa, né? Decisões de vida ou morte, literalmente, né? E não é hierarquizado.
Tá? E o espírito do povo lá é de inconformismo, assim, ninguém lá quer ser funcionário. É uma coisa específica de lá. Então, acho que esse caldo faz com que o pessoal tenha muita ideia boa, né? A educação superior lá é boa, é melhor do que aqui. Infelizmente, aqui a gente tem muito problema de educação ainda. Né? O Thiago estava falando lá, onde ele mora, não tem escola direito porque invadem a escola. Né? Não tem saneamento básico. E acho que o Brasil precisa corrigir primeiro algumas coisas ali na parte da fundação para a gente começar a querer ir para cima um pouco. Né? Mas talvez esses aspectos expliquem um pouco por que Israel tem essa pujança de tecnologias. Tá? Eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Eu acho que a gente vai ter tempo para depois um encontro, né, quando fecharmos o evento, talvez vocês possam conversar, explicar um pouquinho melhor, né, o que vocês podem encontrar aí de denominadores comuns. Fernando, você falou muito pouco. Queria que você falasse mais sobre o BenTV e assim sobre propósito também. Eu tenho uma curiosidade, assim, eu queria saber, você, né, que vem de uma família tradicional, de um negócio tradicional, você teve problema com a sua família, assim ou não, de você não seguir, enfim, carreira lá? E como, na convivência assim, com o pessoal da sua geração, como que é que se faz? Pergunta para todos vocês, começando pelo Fernando, como que você encontra algo que realmente te mobilize? Como que é encontrar seu propósito, sabe, testar, né? O Thiago ali percebe que vem uma garra, né? Uma força. Da onde que vem essa força criativa, assim, né? Do Thiago, assim, que falou, poxa, né? Onde que você vai buscar, né, isso? Porque o empreendedor também tem muito a ver com uma atitude, né, empreendedora, com ter ali um fôlego, garra, né, para poder resolver esses problemas, né, pensar fora do tradicional. Como que é isso para você, Fernando? Bom, eu estava na empresa já fazia um tempo, né? Eu não saí da empresa, foi para ter uma formação acadêmica, não era uma coisa planejada, eu não voltar para o dia a dia da empresa. Mas a empresa também, eu já estava participando do conselho de administração da empresa, porque a empresa abriu capital em 2010, então comecei a atuar ali. E aí, no começo, foi um pouco difícil de entender, né, dessa história também amadurecer. Pô, por que eu estou fazendo um negócio social? Tem uma empresa aqui da família que foi fundada por um avô e você vai fazer outra coisa, já está aqui há tanto tempo, né? Atua aqui primeiro, depois você vai tentar atuar em questões sociais. Mas também isso foi ficando claro com o tempo de que realmente aquilo era uma motivação minha, uma vontade muito pessoal e que às vezes a relação, acho que tem um pouco da minha geração nisso, dessa mudança da relação com o trabalho, né? Então, eu não consigo olhar, às vezes, da forma que meu pai ou a geração dele olha do trabalho, de uma maneira de você juntar recursos para depois você ter uma qualidade de vida e fazer o que você gosta da vida. Eu vou fazer as duas coisas, porque eu não sei o que vai acontecer daqui a pouco. Então, foi muito disso. Foi um processo não tão simples, mas a família sempre apoiou no que eu tinha vontade. E eu acho que quando a gente fala de propósito, às vezes fica um negócio muito difícil também, porque a pessoa fala, pô, mas eu não achei meu propósito, não sei o que é meu propósito. Eu também não sabia exatamente o que era o meu propósito, mas depois de alguma reflexão, né, acho que eu fui entender que desde lá de trás, desde muito tempo, eu tinha um incômodo um pouco com essa questão de eu ter uma condição financeira melhor e ter alguns privilégios na sociedade do que outros. Isso acho que é uma coisa que desde criança me incomodou. Em algum momento isso floresceu e eu vi que eu podia dedicar minha experiência e meu tempo para que as coisas não fossem tão assim. Então, até é um pouco do que eu queria responder também quando ele fez a pergunta, trazendo um pouco do empreendedorismo social. Acho que quando você atua para resolver um problema, não tanto de mercado, mas um problema que você convive, que te incomoda e que você acha que precisa ser melhorado. Que é o que o Thiago faz, né? Exato. Eu acho que isso é muito forte nessa questão de você entender onde é que você pode empreender. E a gente vê isso muito no empreendedorismo social. As pessoas estão ali movidas por um propósito, e aí, lógico, que você vai testar o seu produto, como é que você vai fazer com que aquele propósito seja colocado em prática,
mas acho que está muito ligado a isso, um propósito talvez de uma maneira mais simples de enxergar na questão do incômodo mesmo. E complementando outra coisa que eu queria colocar, da pergunta que você fez também, acho que um ponto, resumindo de tudo que é importante, tente não empreender sozinho. Eu acho que ter outras pessoas junto com você é fundamental para poder trocar, para poder ter complementariedade, principalmente. A gente tem uma tendência de buscar pessoas que pensam igual a gente, ou que atuam de maneira parecida, e quanto mais complementar for, eu acho que mais rico vai ficar para empreender. Muito bem observado. Uma pergunta ali? Na verdade, é uma pergunta e uma colocação, uma reflexão, vamos dizer, coletiva. E tem a ver com o que o Fernando acabou de falar. Eu empreendo... Qual que é o seu nome? Meu nome é Sheina, eu sou produtora cultural, publicitária, eu conheço o trabalho da Rafa, que eu achei muito engraçado a primeira vez que eu vi ela falando. Eu sou bailarina, nanana, eu fiz 10 anos de coral, sou publicitária, tenho Se um histórico identificou assim, com a parecido Rafaela. com ela. E é Generation. isso, como que você... Às vezes, quando você vai fazer uma entrevista e você coloca lá que você tem 10 anos de coral, a pessoa ri da tua cara. Mas nada, dos 9 aos 19 anos você fazer coral toda semana e cantar fora, você tem 200 pessoas ali ao teu lado, te ensinam um espírito coletivo, que se você faltar, você vai prejudicar o grupo. Tem uma série de coisas que está ali e que não é para darem risada da tua cara, porque existe um espírito coletivo quando você fala disso, né? Aí eu me considero empreendedora, porque desde 2013 eu saí da minha área de atuação, publicidade e mídia, e resolvi apostar em produção cultural, música. Eu acredito fortemente que a música brasileira não morreu, ela não está no passado, que a gente tem uma série de artistas bons, novos, só que eles não têm acesso à rádio. Entende? E o que eu queria expor, na verdade, eu estou falando da música, mas como é que a gente pode querer que uma pessoa da idade da minha filha, ela tem 11 anos hoje, ouça música, vamos dizer assim, entre aspas, de qualidade, porque qualidade é muito relativo, se, por exemplo, na escola que ela estudava até o ano passado, Dia das Mães, compra lá um guarda-chuva para todas as crianças e dá para ela decorar. Aí ela escolheu desenhar só um triângulo, uma parcela do guarda-chuva. A professora chamou ela de preguiçosa. Quando ela foi me entregar o guarda-chuva, eu perguntei para ela, eu olhei assim, encantada, eu perguntei primeiro, qual foi o seu raciocínio? Eu sei que você não gosta de muita estampa, apesar de hoje eu estar. Eu sei que você não gosta, eu sabia que você ia usar mais o produto se ele fosse um desenho discreto. Entende? Então, assim, o que a professora faz? Te desqualifica na frente de todo mundo, te chama de preguiçoso, porque você resolve não fazer como todo mundo está fazendo, pintar tudo, fazer uma... Entende? Eu acho que isso eu estou trazendo... Bem interessante. Em escola particular. Isso é escola particular. Os desafios da educação formal e a responsabilidade que todos nós temos, né, com as crianças, não é? Se eu quero promover os artistas que eu acredito, meus projetos estão da educação. Tem gente falando, mas você é louca, você é egoísta, você quer fazer tudo? Não, não quero fazer tudo. Mas eu entendi que ninguém vai ouvir um Cauê Procópio ou um Mani Carneiro se meu projeto não for de educação em vez de música. Entende? Muito rica a sua colocação, muito obrigada. Assim, Obrigada. Tem alguma outra pergunta, por favor? Acho que tem uma aqui à direita e uma lá no fundo. Depois a gente vai para você. Só um minuto. Viviane, eu estou voltando a empreender em escritório de advocacia, né? Saí do mercado corporativo, voltei para a sociedade de escritório, né? Então, de alguma forma, é empreendedorismo também. Você está fundando o seu escritório, é isso, Viviane? Não, voltei, já tem um grupo lá. Mas a minha pergunta para os 4, só para eles confirmarem uma impressão minha, é que eles estão falando de um outro capitalismo. Um capitalismo que tem, de alguma forma, uma fidelização em comunidade. Eles estão falando, pelo que eu entendi, a trajetória dos 4, o foco foi comunidade. Do Tiago, claramente, né, também sua, no sentido de retornar para Belo Horizonte. O teu primeiro passo só foi proporcionado porque você tinha uma devolutiva para aquela comunidade, né? Fernando,
o Davi, claramente, se você não tivesse esse network com Israel, e Israel vem com toda aquela trajetória de kibbutz, que foi o modelo de socialismo que deu certo, foi de Israel, né, com liberdade e tudo. Então, assim, eu queria saber se essa minha impressão é correta. Vocês estão falando de um outro capitalismo, onde a comunidade aí é o vínculo da iniciativa de vocês. E aí uma provocação, não é uma startup ou uma iniciativa estilo Uber, porque ali o Uber, pelo menos está muito claro hoje para mim, ou o Cabify, que é o cara ali que ganha dinheiro. Os motoristas não estão ganhando isso tudo. Vocês estão preocupados que a rede que vocês fazem parte ganhe junto com vocês. É um win-win. Você está querendo elucidar do que se trata, afinal de contas, esse novo capitalismo aí e a nova economia criativa. Eu já percebi que a Rafaela se preparou, já pegou o microfone. Está com você, Rafaela. Eu super concordo com você. Eu acho que é difícil ainda a gente falar o que é esse novo capitalismo, um capitalismo de mais significado, um capitalismo mais democrático, o que quer que seja. Não sei nem se a gente vai chamar de capitalismo, né? Mas o que eu vejo é que várias iniciativas que estão um pouco na base ali, né? Porque a gente não ouve falar disso tanto quanto a gente deveria. Eu que vivo nesse universo, eu falo, gente, as coisas estão borbulhando. Mas talvez alguém que ainda não esteja imerso nesse universo não tenha essa mesma sensação de que as coisas estão acontecendo num outro nível, que tem um monte de gente tentando coisas diferentes. Tem o caminho dos meninos, do social, da comunidade, o criativo. Tem vários jeitos da gente empreender. E, para mim, esse jeito de empreender são propostas para mudar a forma em que a gente vive, convive, vende, compra. E para mim, uma peça-chave desse novo jeito que a gente está inventando é o humano. Pessoa em contato com pessoa, pessoa vendendo para pessoa, pessoa comprando de pessoa, pessoa melhorando a vida de pessoa. Eu vejo isso, eu vejo um monte de pessoinhas borbulhando na base, tentando inventar jeitos, porque viram que, como a gente está fazendo hoje, não é sustentável, não vai levar a gente muito longe, vai destruir o planeta muito rápido, vai cada vez mais aumentar o gap entre quem tem muito dinheiro e quem tem pouco dinheiro. Então, eu acho que a gente não tem certeza, eu, pelo menos, não tenho certeza ainda do que é isso, de como a gente vai institucionalizar, se é que a gente vai, essa nova forma. E vejo um monte de correntes de pensamento e de prática tentando, de fato, fazer isso acontecer num futuro próximo, eu espero. Bacana. Tiago, você quer complementar? Sim. A gente tem um foco mesmo nas pessoas, né? Numa grande comunidade em rede, né? Se a gente pegar todas as favelas de São Paulo e colocar numa rede só, a gente vai ver o tamanho da nossa família, né? Então, não mexam comigo, que o bagulho fica louco. E são pessoas que a gente entra na vida delas a partir de uma necessidade mesmo, né? E então, qual é o banco que te empresta uma grana e te arruma trampo para você pagar o empréstimo? Não tem nenhum. Só tem o nosso. Certo? Por quê? Porque a gente faz um empréstimo para muitas empreendedoras, né, que pega ali para fazer o buffet, que pega ali para fazer todo o processo de desenvolvimento da sua empresa. E, a partir dos trabalhos que o Banco União Sampaio fecha, com a Virada Cultural, né, a Agência Solano Trindade fecha a SESC, né, a gente participou da 31ª Bienal Internacional de Artes de São Paulo. A gente fez a curadoria da cultura periférica dentro da Bienal. Isso gerou renda para os artistas, né, da juventude, que vê, nossa, eu consigo gerar renda através da cultura. Né? Tem até um artigo da professora Marta Bergamin, da Escola de Sociologia e Política, que ela fala sobre a inclusão socioprodutiva dos jovens no mercado de trabalho através da cultura. Ela acompanhou os 3 meses da Agência Solano Trindade dentro da Bienal, vendo vários artistas. Era quarta e domingo, a gente tinha um espaço lá reservado para apresentar saraus, maracatu, bicicloteca, que é uma bicicleta-biblioteca, o menor sarau do mundo, que é um sarau feito debaixo de um guarda-chuva. É você e a pessoa. É o menor sarau do mundo, esse. E a gente fazia intervenções lá. Pô, cada atração recebeu R$4.000, certo? Aí a gente falou, pô, Bienal, a gente, né, molarica, tem que comer, né?
Como que vai ser o lanche? Não, a gente te dá um ticketzinho e você vai no restaurante da Bienal. Pô, não, Bienal, a gente tem as empreendedoras da alimentação. Pô, essas empreendedoras fecharam um contrato de R$10 mil com a Bienal. Nossa, que massa. Certo? Uhum. E, com isso, elas pagaram o empréstimo que elas tiraram para poder comprar as coisas para fazer o buffet da Bienal. Né? E a gente funciona como um Sebrae da quebrada lá. A gente ensina as pessoas a tirar cartão, fazer o cartão, né? Cartão de visita. Todo mundo quer estar bonito no dia do festival. É o nosso Natal no meio do ano lá, entendeu? Então, pô, a gente tem lá uma série de profissionais, contadores, né? A própria questão jurídica, né? Ligue para o SOL, tem que ter sempre um advogado. A parte jurídica para a abertura das empresas, que é o passo que a pessoa tem que dar, entendeu? A legalização, né? Isso é super importante, né? Para que a gente possa atrair outros patamares de clientes, né? Então, hoje a gente tem empreendedores que... Então, hoje a gente tem essas duas pontas. A gente criou a agência Solano Trindade, que é inspirado no poeta do povo, que fundou a cidade de Embu das Artes. Esse empreendedor a gente tem que conhecer, né? O das Artes do Embu só tem por conta dele, do trabalho dele. Ele fala: pesquisai na fonte de origem e devolver ao povo em forma de arte. Essa é a frase dele. E a gente criou essa agência para poder vender shows. E só da Bienal a gente conseguiu fazer um lastro de 20 mil, porque cada artista doou R$1.000 para o banco. Nossa, né? Que máximo. E aí parabéns, esse artista vai legal. depois precisar da gente lá na frente para lançar um livro. Porque qual que é o banco que investe na sua arte? O nosso. Vocês já vão querer abrir conta amanhã tudo no banco, né? Nossa, eu estou super curiosa, você é cliente. Então, acho que não fica nenhuma dúvida, né, Viviane, que existe algo muito fundamental que está mudando, né? O Davi não contou aqui, vou recuperar a conversa que eu tive com ele um pouquinho antes. Ele estava falando, aqui no Brasil é muito comum que os investidores só apostem nas startups quando elas estão já com produto validado, já com receita, né? O Davi não, ele aposta no early stage, assim, que é considerado o período ali onde ainda a ideia tem que se provar, e, além do dinheiro, ele aporta conhecimento, né? Ele se vê ali como uma parte, né? Me corrija se eu estiver errada, né, Davi, foi o que eu depreendi aí do que você falou. E eu, só tentando, né, amarrar um pouquinho aqui desses conhecimentos, né, que a gente está ouvindo, né, quando o Fernando fala, né, dos conhecimentos complementares, da história dele pessoal, né, que ele poderia, né, ter ficado ali numa zona de conforto e que ele decidiu, né, tomar um outro caminho, tomar o risco desse outro caminho. Eu fico aqui ao lado da Rafaela, assim, me arrepia, assim, porque sente uma energia, né, assim, uma super garra dela, né, o quanto que ela acredita no negócio. Eu acho comovente, assim, estar sentada aqui perto de uma pessoa como o Tiago, que tem essa capacidade de articulação, né, essa visão, essa lucidez, né, sobre o nosso tempo e também a preocupação em fazer da comunidade, das pessoas que fazem parte da tribo dele ali terem uma vida melhor. Então, eu acho que não existe nenhuma dúvida de que alguma coisa muito importante está mudando, sim, ainda que a gente não saiba identificar, né, essa mudança. A gente está aí nesse ponto de mutação, né, gente? Sônia, só para fazer Por favor. Uma reflexão que eu acho interessante do exemplo que ela deu, do Uber e do Cabify, né? O Uber não necessariamente está nesse modelo de capitalismo diferente ou qualquer nome, mas ele aproveita disso, porque ele vem numa demanda de que as pessoas vão ter menos, e aí os jovens não estão tão preocupados em ter o carro, e ele começa a criar um aplicativo que você vai compartilhar o carro. Só que aí as pessoas também estão preocupadas com uma questão um pouco mais holística, de certa forma, né? Não é só eu ter aquele produto, como é que aquilo acontece. Então, aquela relação do Uber com o motorista começa a incomodar. E o Cabify já criou um modelo um pouquinho diferente, numa relação muito mais justa, uma empresa do sistema B, que se preocupa muito mais com as outras condições. Então, por mais que a empresa possa também não estar exatamente nesse modelo de capitalismo,
acho que é isso que está gerando muita demanda para muitos negócios. E é esse state of mind, né? Assim, eu acho que capturar isso para quem está interessado aí em ter os seus negócios mais prósperos ou abrir novos negócios, de prestar atenção nesse movimento, né, Rafaela, dos novos valores, da transparência, né? E a especialista, para mim, uma das grandes especialistas em economia criativa no mundo, que é a Lala de Renzelin, e ela fala, inclusive, acho que uma matéria para vocês, né? Ela fala que... Ela deu uma entrevista assim, para a gente, na matéria do mês passado. Tem um videozinho, e ela fala isso. A economia do futuro, as novas economias, é do cuidar. E aí a gente tem que se perguntar, o meu negócio cuida de quê? Ou de quem? Né? E cuidar de quem significa cuidar de todo mundo que está envolvido naquilo. Então, não adianta o Uber cuidar só do retorno de investimento dele, não cuidar, ou cuidar do cliente, que sou eu que estou usando o aplicativo, mas não cuidar do motorista, que é uma outra ponta importante daquele processo. Então, os negócios do futuro, segundo ela, são negócios que vão cuidar. Né? A gente precisa se perguntar, espera aí, o meu negócio cuida de quê? Cuida de quem? Muito bacana essa intervenção. Não esqueci de você, não. Só uma pergunta. E depois da pergunta dele, Sandra, só a Laura está por aí. Oi? Eu posso só falar uma coisa? Claro. Eu não tenho vergonha nenhuma em dizer que minha empresa existe para ganhar dinheiro. Tá? Acho que empreendedorismo significa você ganhar dinheiro. Ninguém trabalha de graça. Né? E ninguém tem que ter vergonha de falar isso. Que aqui no Brasil, tem muita gente que tem vergonha de falar que trabalha para ganhar dinheiro. Isso é uma coisa que, minha opinião, o Brasil deveria mudar. Né? Em relação à economia compartilhada, cooperativa, o que eu acredito? Desculpa, quem fez a pergunta, seu nome? Viviane. Viviane. Você citou o kibbutz, né? Eu morei em kibbutz. Né? Acho que a grande falha do kibbutz foi querer transformar muito rápido, de uma maneira massiva, o mundo. Né? Acho que o que está mudando no mundo, a geração nova que está chegando, não é que ela não quer ter uma vida boa, mas ela já entendeu que não adianta você esperar que o governo resolva a sua vida. O governo não vai resolver, muito pelo contrário. Né? Se o governo puder, ele vai tirar tudo o que ele tem de você. Né? Então, vamos pegar um exemplo que aconteceu, tenho certeza que todo mundo aqui foi afetado, quando teve a crise hídrica em São Paulo. Né? O que eu fiz na minha casa? Eu falei para minha mulher, para meus filhos, olha, quando você estiver indo tomar banho, ao invés de deixar o chuveiro ligado para esperar a água esquentar e deixar a água ir embora, não, vamos encher balde. Vamos encher balde, aí quando você for no banheiro, fizer número 1, usa essa água. Não, usa essa água aí. Pô, são 6 litros. Então, a gente começou a fazer isso, a gente não parou de fazer mais. Isso é pensar global e agir local. Tá certo? Uma lição aí, né, para os empreendedores, né, pensar local, agir global. É isso que é ser empreendedor social, na minha opinião. Tá? Desse exemplo, que todo mundo aqui deve ter feito alguma coisa. Todo mundo falou, não pode faltar água em casa. Se faltar água em casa vai ser um desastre. Concorda? Então, eu acho que o bem que você faz como empreendedor pode ser viabilizando o crédito para o pessoal que não tem acesso ao sistema bancário. Né? O bem pode ser você ter uma empresa que você está empregando gente. Né? Porque a pior coisa que existe é você tornar a pessoa uma escrava de repasse de dinheiro, que ela não, né, ela vai sempre depender daquilo. Agora, se você pega uma pessoa, por exemplo, a minha empresa, a gente tem lá uma equipe de técnicos. Né? Você imagina, lá em 2010, quando eu comecei a empresa, era eu e mais um cara, eu e meu sócio. Que até uma curiosidade, meu sócio é árabe sírio. Tá? E, puta, eu amo o cara já foi para Israel comigo. É um exemplo que o Brasil dá para o mundo, né? Que aqui a gente se dá com todo mundo. Bom, eram 2 caras, 2 loucos com uma ideia. Né? 2 loucos do bando de loucos. Hoje são mais de 50 pessoas. Né? Todo mês tem renda, todo mês tem salário. Isso é uma forma de você melhorar quem está em volta de você. Todo mundo tem 13º, todo mundo recebe salário em dia. Isso também é uma forma de você transformar o país. Todo mundo que trabalha com o pessoal em Israel recebe curso de inglês de graça.
Né? Quanto que isso vale? O cara sai da empresa por qualquer motivo. Quanto vale hoje uma pessoa falar outro idioma? Lembra que eu falei no começo? Né? Então, o empresário ele não tem que, na minha opinião, abraçar a árvore no final do expediente e falar, olha, eu estou cuidando da natureza aqui. Não, isso é um efeito colateral. Ele tem que ganhar dinheiro. Tá? O resto vai vir de carona. Essa é a minha impressão. Tá? E quando eu comecei a empresa, eu não pensava nisso. Eu pensava nisso, olha, eu guardei dinheiro a minha vida inteira, eu vou tentar arriscar. Né? E agora eu estou vendo, realmente acontece isso. Eu vejo, eu fico muito feliz de ver que tem gente trabalhando junto comigo, felizes com assiduidade, né, gerando valor. Hoje, uma dessas tecnologias que a gente trabalha, a gente tem até um selo disso, ela faz com que frotas deixem de emitir CO2. Tá? De verdade, eu não pensava nisso no começo. Eu não estava preocupado com isso. Hoje eu estou. Tá? Mas, de novo, é um efeito colateral. Importante gerar riqueza, né, Davi? Bom, vamos lá para a próxima pergunta. Então, você... Oi? Será que dá para todo mundo ouvir? Ou então, acho que ela já vem aqui com o microfone. Talvez para todos nós ouvirmos melhor. Boa noite, meu nome é Marcelo Tucci, eu sou publicitário. Muito interessante que a gente tem 4 histórias bem diferentes dentro desse ecossistema. Eu queria saber de vocês, em função da crise brasileira que está passando, se essa crise ajuda ou atrapalha na economia criativa. Tiago, quer responder? Crise é uma coisa que a gente passa todo dia, né? Igual a essa, só acentuou a nossa crise cotidiana, né? Quando não tem café, não tem o açúcar. Quando falta o açúcar, sempre vai faltar algo, né? A gente já parte de uma falta, né? Essa leitura dessa nossa crise cotidiana, que só se acentuou de uma treta que nós não tinha nada a ver. Certo? Eu nem sei quem é os malucos. Que ótimo. Certo? Que a gente nem tinha nada a ver. A gente estava lá no Campo Limpo, sossegado, trabalhando, gerando renda, trazendo pessoas de fora da comunidade para poder ver as coisas boas da comunidade, porque não é a Folha de São Paulo, não é o Estadão que vai falar que existe um sarau na faixa de Gaza brasileira, nesse momento, e não acontece nada de crime, de morte, que o Datena fala todo dia. Então, essa crise representa, para mim, uma reafirmação do meu trabalho. Né? Porque, se a gente não abandonar a nossa sociedade, fazer o que fez, todo mundo comprar carro, a gente parte de uma realidade que a nossa casa não é rebocada, mas o celular é de R$2.000. Tem cara que eu vou na casa dele, que ele não deixa de ter o carro lá de R$50.000. Mas ele mora num barraco de pau e o carro mora numa garagem de madeira também. Então, do que adianta a gente ter o carro, iPhone, se a gente não tem uma formação, muitas vezes até política, para entender que o que está acontecendo no nosso país? Então, falando do banco comunitário, a gente pode ver, em vários metrôs de São Paulo, 6 horas da manhã, um monte de gente vendendo café da manhã. Isso não tinha de um tempo para cá. E isso cada vez mais está aumentando. Então, está todo mundo se coçando para fazer alguma coisa. Nesse se coçar, é aí que a gente entra, dando esse apoio para elas poderem se desenvolver, e não só se desenvolverem financeiramente, se desenvolverem conscientemente. Esse é o nosso ganho. É Paulo Freire. A pessoa vai pegar um crédito de 100 sampaios para comprar um gás e um arroz, mas a orelha sai desse tamanho de tanto que a gente fala do sistema financeiro. Né? Então, a gente conscientiza, a partir do banco comunitário, a nossa população compreende que os juros é uma escravidão moderna. Por que você me oferece sem juros e o banco tal, eu não vou falar o nome, oferece 12%, 14% de juros? Porque a gente não desconfia de você. A gente sabe onde você mora. Certo? Certo!
Então, Bacana, assim, Thiago. é isso. A gente vive até a nessas criatividade para enfrentar a crise, né? A civirologia. Desde sempre, né? Civirologia. Uma ciência, é o conceito, né? civirologia. Quer complementar, falar como você vê assim? Eu acho que existe uma preocupação, né? Tá no ar aí todo mundo vendo, né? Operação Lava Jato, né? Esse desconforto, né? Para onde foram todos esses milhões, né? Uma questão, uma crise ética, né? Sobretudo aí, né? Pairando no nosso país. Como que isso que é para vocês, empreendedores, assim, estarem nesse querendo gerar riqueza, né? Como o Davi colocou, assim, enfrentar problemas diante de tanta adversidade, de tantos problemas na política? De forma nenhuma eu quero minimizar o incômodo, o sofrimento, a dificuldade que esses tempos de agora estão trazendo para muitos de nós, assim. Mas eu tento me afastar um pouquinho do problema para tentar entender de forma um pouco mais histórica e talvez tentar entender de fato o que está acontecendo. Muita gente na economia criativa vê a crise como um sintoma de alguma coisa muito maior, que é uma mudança de paradigma ou de vários paradigmas que estão acontecendo. Então, a gente tem a internet conectando todo mundo, agora a informação circula, a gente está sabendo de tudo que está acontecendo, ou parte, né? Não sei se tudo, mas parte do que está acontecendo, a gente conversa mais sobre isso, a gente tem acesso a mais informação, e o que está acontecendo é exatamente que o mundo está se revirando, porque os valores, é uma crise de valores, é uma crise econômica, é uma crise financeira, é uma crise de propósito, tudo que está acontecendo ao mesmo tempo. Então, para mim, essa ponta do iceberg que a gente vê, na verdade, é o chacoalho. É quase como se a gente estivesse num terremoto, né? As placas tectônicas estão ali se movimentando. É claro que quem está em cima está tentando sobreviver, mas, no fundo, o que está acontecendo é um reacomodar do mundo. É um reacomodar das formas de relação entre cada uma dessas coisas, né? É só a gente tentar observar que nunca antes na história do mundo os tempos foram tão fluidos, tão flexíveis, tão instáveis, tão difíceis de compreender. E é porque a coisa está mudando e um novo capitalismo está sendo implantado, um novo jeito da gente usar trabalho, né? Trabalho serve para quê? Para que eu sirvo? Eu estou na Terra para quê? Para dedicar parte do meu tempo, grande parte do meu tempo, a alguma coisa que me dá propósito, que me dá valor, que traz alguma coisa importante. Então, eu vejo isso como esse chacoalhar. Eu espero... eu brinco nos meus conteúdos que é como se o mundo resolvesse que está precisando de um rehab. A gente está repensando como a gente vive individualmente, como eu vivo individualmente, como eu gasto meu tempo, no que eu invisto, no que eu compro, com quem eu me relaciono, que tipo de conteúdo eu deixo entrar na minha cabeça, que tipo de notícia eu assimilo, e para, individualmente, a gente provocar mudança no mundo. Então, que tipo de mundo que cada um de nós está querendo ter daqui para frente? Então, eu tento me afastar um pouco disso e ver que talvez seja uma mudança muito maior do que só pontualmente uma crise financeira ou pontualmente uma crise política. Acho que a gente, de fato, está construindo um outro jeito. Obrigada, Rafaela. Fernando, você gostaria de complementar? Eu acho que eu escutei uma frase outro dia que é muito em linha com o que a Rafaela estava falando, né? A pessoa que me falou provavelmente não foi o autor, eu não sei quem foi, mas é que a crise é porque o antigo foi desconstruído e a gente ainda não construiu o novo, né? Eu acho que a crise tem toda uma questão econômica, mas acho que ela surge muito disso, principalmente por essa mudança de valores da forma que a gente está fazendo as coisas. E eu acho que com essa mudança de um novo sendo construído, eu acho que é ótimo para quem é criativo, para quem quer fazer alguma coisa diferente. Fazendo uma reflexão aqui até, eu acredito muito, um pouco diferente do que o Davi falando, para não deixar que um debate não deixe de ter as suas contradições, que os negócios no futuro, se eles focarem só em gerar e maximizar lucro, e maximizar recurso financeiro, eu acho que esse tipo de negócio não vai existir no futuro. Eu acho que, às vezes, ele pode começar com essa ideia, mas, se ele não tiver um produto que impacte e melhore uma questão social ou ambiental da sociedade, ele tem um prazo de vida mais curto, e cada vez as empresas vão começar a ver que isso não pode ser um efeito colateral, isso tem que andar junto com o resultado e tem que estar no foco 100% no foco da empresa.
Então, acho que esses valores estão se rearranjando, sim, a gente está construindo novo e dá um pouco de instabilidade e mal-estar, mas faz parte. Bacana. Você sentiu vontade de mudar para Israel por causa da crise, Davi? Não, acho que, Marcelo, sem dúvida, crise ela é oportunidade, né? Em chinês, crise e oportunidade é o mesmo ideograma, que eu saiba, né? Estou repetindo o que eu já ouvi. Eu acho que sim, a crise é uma oportunidade para a economia criativa. Tá certo, essa crise ela é maior do que qualquer outra da história. Uma crise econômica, uma crise política, uma crise moral, né? Mas assim, desde que eu nasci, eu escuto que o Brasil está em crise. Então, quem tá na pista tem que botar a cara mesmo, não tem jeito, né? Você está com uma empresa, você não vai parar porque o governo está te atrapalhando, né? Mas eu acredito que sim, que é uma grande oportunidade para quem tem criatividade, uma imensa oportunidade. Essa é a hora.